Muito bem, pessoal, continuamos aqui com a nossa programação do Abrim Talks 2023. Desde ontem, muito conteúdo interessante, estamos recebendo profissionais renomados, gente de referência em cada um dos assuntos aqui. E vai ser assim agora também nessa palestra que a gente vai ver nesse momento. As nossas convidadas são as fundadoras da Play Pesquisa e Conteúdo Inteligente, Ana Amélia de Césaro e Aurélia Piccoli. Elas vêm aqui para apresentar para a gente a palestra Brinquedos Fora da Caixa, como utilizar estratégias de experiências para adquirir bons resultados. E assim como nas outras palestras, no final da apresentação delas, é a vez de vocês fazerem as perguntas, aproveitar a oportunidade para tirar as dúvidas. Então, podem ir já anotando aí as perguntas de vocês, tá bom? A Aurélia que vai começar. Seja bem-vinda, Aurélia. Tudo bem, gente? Estão me escutando? Pessoal aí de trás, sim? Gente, eu não sou boa nisso, já me falaram que é para... Bom, eu sou a Aurélia, é tipo uma dupla sertaneja, então depois de mim vem a Ana Amélia, a gente não está licenciando, tá? Apesar da gente estar numa feira de brinquedo e de licenciamento também, mas a gente não vai licenciar. A Ana é comercial, talvez ela fale o contrário, que está licenciando, tá? A Play é uma empresa de 15 anos, nós somos focadas em pesquisa e curadoria. Aqui tem alguns dos cases, eu não vou massacrar vocês falando de nenhum deles, mas é para vocês terem um pouquinho de ideia do que a gente faz, tá? Gente, a gente dividiu essa apresentação aqui em algumas fases. Então, essa primeira fase, eu vou falar um pouquinho sobre comportamento para vocês. Vou trocar de mão aqui. Vou falar sobre 5 transformações das crianças e da família, tá? Porque quem tem filho aqui entre 0 a 0, não, né? Que não estaria aqui há 10 anos. Tem? A gente precisa fazer mais filho também, tá? A gente está numa feira de brinquedo, fica muito complicado eu vir aqui dar uma palestra, meia dúzia de pessoas levantar a mão, fica bem complicado. Então, assim, por favor, saindo daqui hoje, eu sei que é segunda, não é um dia tipicamente que a gente faz filho, mas, por favor, se esforce, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de 5 verdades, então, algumas verdades porque elas foram mudando, e fora a brincadeira é porque as crianças mudaram muito. Então, aquele ditado que a gente fala, mas quando eu era criança... Funciona. Gente, não funciona, porque as crianças mudaram completamente, então não vale muito do que a gente viveu na infância, tá? Depois a gente fala um pouquinho de motivações de consumo, até chegar em alguns cases aqui, que é mais para a gente usar como inspiração no nosso dia a dia, tá? Sempre no rodapé tem de onde saiu a pesquisa, qual foi o número de amostra, não sei se vocês vão conseguir todo mundo ver devido ao tamanho da fonte, mas a gente está trazendo o resultado de algumas pesquisas aqui com crianças de 3 a 12 anos, foram mais de 2.000 pesquisados entre crianças e as suas famílias, então vocês vão ver esses dados aqui, é bem recente. E eu gosto de começar falando, porque geralmente, quem trabalha com marketing aqui, levanta a mão, gente. Tá, bastante gente de marketing. A gente costuma brincar que, às vezes, o marketing tem uma certa aversão a número, né? Nem sempre a gente olha o número. E é muito importante a gente olhar o número quando a gente fala também de marketing, de produto, e a gente entender de quantas crianças que a gente está falando. Então, quando a gente fala de 3 a 12 crianças, a gente está falando de aproximadamente 30 milhões de crianças no Brasil. É bastante gente, né? Se nós formos pensar que essas crianças hoje, elas influenciam muito o consumo em vários sentidos da sua família, e em alguns casos elas são, inclusive, o centro da família, e isso se torna ainda mais relevante, né? E quem tem filho sabe que isso é bem forte. Quando a gente fala de criança de 3 a 12 anos, gente, é importante a gente lembrar que a gente está falando da geração alfa, tá? O que a gente fala da geração alfa? A geração alfa é a geração que está começando o alfabeto. A gente teve a geração dos milênios, né, que todo mundo ouviu falar dos milênios. Os milênios eram a grande promessa do século, né, que eles ficariam ricos até 30 anos. Quem que ficou rico até 30 anos aqui, gente? Viu? Já reduziu, né? Ninguém levantou a mão.
né? Não sei porquê, né? Mas essa era a promessa dos millennials. Depois a gente tinha a geração Z, que são os adolescentes, né? E que daí já vieram numa dinâmica um pouco diferente dos millennials, que falaram não vai dar para ficar rico até os 30 anos e sendo youtuber, né? Não vai dar para todo mundo ser Lucas Neto. E a gente chegou com a geração alfa. A geração alfa ela chega para ressignificar realmente. Tá? A geração alfa ela tem um intervalo de 10 anos, então a gente, dentro da sociologia e antropologia, a gente começa a falar já de uma nova geração, porque a gente já está saindo da alfa, indo para uma outra, e a gente vai ver que é uma geração que, de fato, ela traz algumas diferenças. Então, eu vou trazer aqui 5 transformações para vocês. Quantos anos os pais, seus pais tinham quando vocês tinham entre 3 a 10 anos, gente? Mais ou menos. Quantos anos os pais de vocês tinham? 24, 25? 30? 30. Os pais de vocês, tá, gente? Não são vocês. Opa, já... Eu estou apertando errado, né, Gi? 55% da amostra aqui, quando a gente perguntava para pessoas nascidas entre 60 a 80, tá, da geração X, falou que os pais tinham em torno de 40 a 50 anos. Não, tá... Espera aí, gente. Revelei antes. 66% tinha de 20 a 30, né? Como o moço aqui da frente falou. De 20 a 30, ou seja, os pais eram muito novos, né? A gente tinha pais jovens, né? 34% de 30 a 40, já eram aquelas pessoas quase que estavam lançando tendência, né? E hoje, gente, eu acabei revelando, então eu vou passar essa daqui, 55% dos pais que têm filhos entre 3 a 10 anos têm de 40 a 50 anos, gente. Então, assim, é quase uma década a mais, né? E isso muda muito a maneira, de novo, né, de influenciar a dinâmica de valores. Muitas vezes a gente tem hoje uma criança que tem um pai da geração X e a mãe é da geração Millennium, ou vice-versa, ou 2 pais ou 2 mães, né, porque a gente tem diferentes configurações familiares. Então, dentro da mesma casa, a gente tem uma criança com diversas gerações, né, sendo impactada por diversas gerações. Isso não acontecia, gente. Nós tínhamos pais com poucas diferenças de idade, então o pai tinha 30 e a mãe tinha 28, né? Era pouquíssima diferença. Hoje, não. Além disso, gente, tem outro fator que são os avós, né? Então, tu tem, além disso, os avós. Tu tem e a criança está sendo alfabetizada na escola por uma outra geração. Por que eu estou falando isso? A gente fala muito dentro da sociologia de um encontro de gerações. Que deveria acontecer um encontro de gerações, hoje não acontece. Acontece um conflito de gerações. Tá? Por quê? Porque a gente fica disputando quem tem mais voz. Então, chegar cedo, né, a questão do horário. Essa é uma dinâmica da geração Boomer e da geração X, a questão do horário. Não é uma dinâmica da geração dos milênios e da geração Z. E aí a alfa está recebendo informação de todos esses, né? Quantos irmãos vocês têm, gente? 1, 2, 3, eu gosto, 3 é bom. 56% de 1 a 2 irmãos, né? Isso nós, tá? Quantos irmãos as crianças têm hoje, gente? Cachorro não vale, tá? Porque já me perguntaram isso uma vez, assim, vale cachorro, Aurélia? Assim, vale, mas assim, não, a gente não auditou esse dado, tá? Quantos irmãos, gente? 1. 41%, gente, 40% para a gente arredondar aqui, não tem nenhum irmão, tá? É filho único. O que isso nos diz? Nós estamos numa feira, né? Todo mundo quer vender, de alguma forma, direta ou indireta, está todo mundo interessado em conversão, né? Mas, Aurélia, então, temos um problema porque temos menos criança. Não necessariamente, porque a gente tem famílias que elas direcionam todos os seus esforços para aquela uma única criança que ela tem em casa.
Mas o fato é a primeira vez que a gente tem dentro do Brasil e que a gente começa a se encaminhar para sermos uma geração de filhos únicos. Tá? Então, a gente tinha, em 1970, que cada mulher tinha em torno de 6 filhos, cada uma de nós aqui, mulheres, teria 6 filhos. Imagina, gente, 6 filhos, tu nunca mais dorme, né? Na vida. Né? E agora não, é 1,7 filhos por mulher. Como não dá para cortar, né, o filho pela metade, então a gente começa a se encaminhar aí realmente para uma geração de filhos únicos, onde as crianças ganham mais atenção, onde elas passam mais tempo com os pais, né, onde a gente vê as crianças acompanhando os pais no momento do consumo, inclusive do nosso consumo aqui de brinquedo, porque essa criança está sempre com os pais, e isso acaba também influenciando de novo aquilo que eu falei. A Carol Brown estava hoje de manhã aqui da ReHap, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, a parte de Kidult, né? Que também é influenciado pela criança. É uma maneira dos pais voltarem a brincar, voltarem a interagir por interesse até dos próprios filhos. O quanto que o pai, figura paterna, o homem, gente, o pai de vocês, ajudava a mãe de vocês na criação de vocês e dos irmãos? Ajudava? Não? 62% não ajudava. Tá? Não ajudava. Nada, nada, nada. 38% ajudava pouco. A gente não pediu para definir o pouco, né? Quer dizer, o pouco, assim, via o filho... Brincadeira, tá, gente? Eu não sou feminista, de forma alguma. O quanto que o pai hoje ajuda, gente? Eu acho que tem pais aqui, né? Pais jovens agora. Tu é pai? Tu ajuda? Eu vou perguntar para tua esposa, tá bom? 51% ajuda muito, né? Então, a gente tem um progresso nisso. A gente, na pesquisa, na fase qualitativa, gente, os pais... E daí eu vou falar uma coisa, tá? Fazer pesquisa com pai, com homem... Homem é muito mais carente, tá? Fala muito mais nas pesquisas. Um grupo de pesquisa com mulher que dura 1h30, com pai dura 2h30. Sempre tem que... Não, é verdade. Sempre tem que deixar mais tempo. Eles querem falar. Por quê? Porque nunca ninguém pergunta nada para eles, gente. Gente, é verdade. Ninguém pergunta nada para o pai. É como se o pai não existisse. Porque se tu vai com o pai na loja, a vendedora, o vendedor já se direciona toda para a mãe. Ignora o pai. Tá? Quer ver um pai ir comprar cadeirinha de carro ou carrinho. Fala, mas a tua esposa não veio? Não, eu não tenho esposa. Né? Gente, parece piada, mas não é. Tá? Aconteceu aqui na pesquisa, os pais reclamando disso. Eu estou brincando, gente, mas não é brincadeira. E daí aqui a gente tem uma oportunidade, né? Que é os pais tentando ressignificar a função deles como os pais. E para eles fazerem isso, a gente também precisa ajudar como indústria, como varejo, como comércio, né? Porque é isso, a gente precisa respeitar. Quando vai um pai numa loja, a gente precisa dar ouvido para esse pai. Porque, sim, gente, eles são novos nisso, né? Então, pensa que é o seguinte, se a gente tinha a mãe que já, né, lá... Tu está prestando atenção, né? Vai chegar em casa, vai ajudar, né? Não tem filho ainda, viu? Por isso que eu falei, tem que aumentar isso daí, gente. Hoje à noite ele vai fazer um filho. Quem sabe, damos sorte, sai 2, tá? Gente, a gente foi treinada a vida inteira para ser mãe. Então, precisa ajudar o pai, realmente, a ser treinado para ser pai, né? E isso também é um papel nosso, tá? Aqui, de todo mundo. Então, assim, fica um convite para as empresas, como que eu posso atuar, como que eu posso motivar e estimular esses pais a fazerem mais parte. Porque os pais, na pesquisa, gente, eles falavam, Aurélia, ninguém sabe falar com o pai. Trata pai como retardado, como se a gente não soubesse. E, gente, daí não dá, né? É sacanagem, tá? A gente pode sacanear, mas não dá para sacanear tanto, tá? Quais eram os pontos positivos na relação entre os avós e os netos antigamente, gente? Quais eram os pontos positivos que vocês tinham com os avós? Férias... Gito é bem interesseiro, hein, Gi? 81%, tá? Falava que o ponto positivo era a relação de respeito, né? Se a gente for parar para pensar, gente, a gente tinha com os avós tinham brincadeira, tá, Gi? A gente tinha com os avós muitos netos,
né? Geralmente nós éramos de famílias, né, grandes, os pais da gente tinham muitos irmãos, então nós tínhamos muitos primos, logo os avós tinham 20, 30 netos. Quando a gente fez essa pesquisa, os avós falavam, tem neto que eu nem sei o nome direito, né? É quase por numeração, tu sabe o primeiro e tu sabe o último, que é mais fácil. Os do meio, tu vai tentando, né, clusterizar ali por família, tá? Porque, de fato, era muito. Outro ponto, tinha o amor? Tinha o amor, mas, de novo, era um amor com respeito, né? Não era um amor com liberdade. Por quê? Porque os avós eram quase como uma entidade, que a Gi brincou ali no final de semana, né, de ir passar, mas era isso, né? Tu ia, tu respeitava, pedia a bênção. Os avós eram um exemplo de pessoa, então era aquela questão de integridade, eram pessoas, não é que não são hoje, tá, gente? Estou falando isso. Mas eram pessoas que tu tinha como as pessoas íntegras, as pessoas que te falavam o que fazer, o que não fazer, e também uma relação de muito carinho. Quais são os pontos positivos hoje na relação entre netos e avós, gente? Qual que vocês chutam que é o primeiro ponto? Gi, tu quer ir no toalete? Amor. Gente, hoje, tá, se vocês perguntarem no final, já vou antecipar, da palestra em qual público focar, né, eu falaria foquem nos avós. Tá? Os avós têm amor para dar e distribuir. Eles têm dinheiro, como a Gi falou, tá? Porque diferente, né, dos avós, e principalmente das avós figura materna, que não trabalhavam antes, né, não é que não trabalhavam, tá? Que não eram remuneradas pelo seu trabalho porque trabalhavam em casa, hoje as avós são. Então, acontece muito dos avós hoje, eles têm amor para dar, eles têm tempo e eles têm dinheiro, tá? Então, invistam nos avós. Tem muito carinho, tá? Assim como no slide anterior. E o que a gente tem de diferente, gente? Eles são os que transmitem uma segurança emocional. Por quê? Porque muitas vezes são eles que passam mais tempo com os netos do que os próprios pais. Tá? Por quê? Porque eles têm 1 ou 2 netos. Diferente dos avós que tinham 30, hoje eles não têm. Né? Eu costumo contar um caso da pesquisa que uma avó falou assim, eu nem sei se ele é meu neto ou meu filho, porque fui eu que paguei por ele. Por quê, gente? Porque ela pagou a FIV da filha. Tá? FIV é fertilização in vitro. Tá? De novo, a gente viu ali que as mulheres estão esperando para ter os filhos mais tarde. Né? Logo, não consegue ter numa gestação natural. Passa a ter a FIV. Nós somos um dos 3 países com maior número de FIVs, tá, do mundo. E aí a avó ela falou assim, eu tive que implorar. Além de implorar, paguei. Então, assim, não sei se é meu, se é dela, né? Fora a brincadeira, gente, eu uso esse exemplo para mostrar o quanto os avós hoje são envolvidos na dinâmica familiar. Tá? Quanto eles fazem parte ativamente. Então, os avós estão cada vez mais próximos e 90% dos avós desejam presentear os netos sempre que os veem. E eles não veem os netos uma vez por mês. Tá? Sempre que os veem, façam o cálculo de frequência aí do produto de vocês. Tá? A gente falava, nos conte quando os pais brincavam com os filhos. Gente, quando os pais de vocês brincavam com vocês? Vocês lembram dos pais de vocês brincando com vocês? Não? Tu lembra? Quem lembra? Quem lembra, levanta a mão. Gente, bando de mentiroso aqui. Bando de mentiroso. 66% não brincava. Né? Quando a gente perguntou isso, os pais falavam não brincava. Porque, de novo, gente, eram mais filhos. Né? Era uma dinâmica diferente antigamente. 28% falou que brincava no final do dia. E 12% nos finais de semana. Né? Então, era quando sobrava tempo. E hoje, gente? Quando que os pais brincam com os filhos? Agora vocês não vão falar que estão com medo, né? Porque vocês viram que eu faço piada. 44% falou que é nos finais de semana, que é quando eles têm um tempo de qualidade, né, com os filhos, que não estão trabalhando. 38% fala que é todos os dias, gente.
todos os dias no final do dia. E aí a gente tem um resquício da pandemia. Por quê? Porque na pandemia a gente foi convidado a ficar com os filhos. Não sei se a gente foi convidado ou foi forçado, tá? Cada um sabe de si em casa, não precisa me falar em voz alta, mas a ficar com os filhos 24 horas, 7 dias da semana. Não tinha como não brincar, as crianças estavam sozinhas. Nós éramos os melhores amigos deles. Então, a gente teve que aprender a brincar, né? E alguns pais, felizmente, gostaram disso, e eles continuam com isso. Então, a gente tem boas notícias com relação à pandemia, nem tudo foi ruim. E 30% sempre que tem um tempo livre, né? E que daí também mudou, e isso mudou em função da pandemia, tá? Que antes era quase como se tivesse hora marcada para brincar, e hoje não, os pais falam, deu um intervalo de uma reunião, já que eu estou fazendo home office, eu desço para brincar no play com meu filho, eu brinco de carrinho, ou eu brinco de alguma coisa com ele no intervalo de uma reunião, coisa que antes a gente não se permitia fazer, né? Ou seja, os pais entendem que brincando eles começam a criar momentos e educam os filhos, tá? Porque brincando a criança expressa todas as angústias delas. Então, quem são eles, gente? Quem são as crianças? Quando a gente fala, também, geralmente as empresas vêm e falam, eu quero atender todas as crianças. Gente, é um intervalo muito curto, né, do target, se a gente for parar para pensar de 3 a 12, mas são mudanças gigantescas, né? A gente está falando de fases muito diferentes, de motivações de consumo muito diferentes. Então, quando a gente fala de 3 a 5, a gente fala dos criancentes. Os criancentes é a primeira pré-adolescência da criança, gente. Tá? Por que é a primeira pré-adolescência da criança? A criança não tem autonomia para fazer algumas coisas, como amarrar um tênis, como tomar banho sozinho, né? Ela ainda precisa de ajuda, porque ela não tem a coordenação motora fina desenvolvida 100%, principalmente porque hoje a gente vive na fase do touch, né? no momento do touch para as crianças. Mas ela já desfraudou. E o desfraude, ele é um símbolo de que ela já é independente, né? E aí é onde tem o primeiro conflito da criança. Ela fala, mas eu já desfraudei, eu já vou no banheiro sozinho, mas eu ainda preciso depender dos meus pais? Sim, ainda precisa depender dos pais. Então, é a primeira crise, né, que a criança passa, nessa aqui dos 3 a 5 anos, é onde os pais acabam tendo algumas dificuldades chamadas de birra. A gente não gosta disso porque não é birra, né, é só porque a criança precisa se expressar de alguma forma. É a idade de ouro dos personagens. A gente viveu um período que era muito 6 a 8. Hoje, o período de ouro dos personagens é em 3 a 5. Depois de 6 a 8, começa a ter outros grupos de interesse. Não é que o personagem sai, mas começam a entrar outros interesses ali, outros territórios. E aqui, gente, como dica, se tiver alguém que desenvolve produto, aqui sempre pensar se o produto gera autonomia para a criança. Porque nessa fase, o que as crianças procuram é a autonomia. Porque a autonomia empodera elas. E a autonomia é não precisar pedir para o pai e para a mãe, ou para o cuidador, ou na escola. Tá? Então, é ela conseguir brincar sozinha, é ela conseguir fazer sozinha, abrir sozinha. Isso gera autonomia, que dá empoderamento. Ah, mas ela só vai brincar sozinha? Não, não é isso que eu estou falando. É que não dá para ser algo que dependa sempre do outro, tá? Para ela conseguir fazer. Depois a gente vai para o de 6 a 8, que são os emergentes. Os emergentes, eles estão emergindo para a vida social. Ah, mas, Aurélia, eles foram para a escola desde os 4 meses, que é uma grande mudança também da geração alfa. Quem que foi para a escola aqui com 4 meses, gente? Bruno? Não. Tá? É que tu é bem novinho, né, Bruno? Ele é jovem aprendiz, né? Desde que eu conheço ele, conheço há 20 anos. Não sei, depois ele passa a dermatologista dele para a gente. Mas o que acontece aqui? A criança vai para a escola muito cedo, da geração alfa, mas isso não significa que ela precisa ser reconhecida por produzir algo. Com 6 anos é a fase da leitura e da escrita. Então, ela começa a entender que, para ela ser amada, né, pelo grupo de iguais dela ali, leia-se professores e os colegas, ela precisa produzir. E daí, de novo, é a primeira vez que ela é convidada a fazer isso. Assim, eu preciso produzir para ser amado, porque até então bastava eu existir para ser amado, né? Então, eles estão emergindo para o social. Aqui começa a ser muito importante as redes sociais, mas, nossa, Aurélia, eles não podem estar na rede social. Bom, conta isso para os pais deles, gente.
tá? Não seremos nós que vamos contar. Eles estão, sim, no TikTok, como a principal rede social deles, e no Instagram. Ah, mas não pode ter perfil, mas eles têm, feito, inclusive, pelos pais, tá? Porque, de novo, a gente está aí entre as 5 nações que mais usam as redes sociais entre as crianças. E aqui, como eles começam a ser expostos por muitos estímulos, gente, o desafio é o que faz eles serem entretidos, é o que entretém eles. Então, quando a gente pensa em brinquedo, quando a gente pensa em produto, tem que pensar quase como se fosse um game sem ser um game. Esse brinquedo, ele desafia a criança, ele provoca, ele gera curiosidade, ou ele entrega logo de cara? Não dá para entregar logo de cara. Tá? Nessa fase, a criança quer ser convidada a descobrir algo. E depois a gente vai para os de 9 a 12, que daí são os pré-adolescentes, que a gente fala da fase da balança, né? Que aqui aí é um pouco... Aqui eu acho que é uma das fases que mais se assemelha à que a gente viveu, né, como pré-adolescente, que é aquilo que a maior parte das coisas está ruim, né? E nada é um equilíbrio, né? Ou eu amo ou eu odeio, são os verbos que eles usam, não é assim, quem sabe eu gosto. Não, não é isso. Ou eu amo ou eu odeio. De manhã eles te amam, à noite eles te odeiam, depois, antes de dormir, eles te amam de novo, está tudo bem. E aqui o que faz eles terem interesse é a experiência. E a experiência aqui nessa fase, gente, precisa fazer com que eles possam se gabar, né? Ou seja, não é só ganhar um produto, também é divulgar sobre o produto. Então, a gente aqui tem marqueteiros gratuitos, porque, além deles comprarem, eles acabam divulgando, acabam disseminando a informação. Tá? Essa é a primeira parte que a gente vai falar, que eu falei um pouquinho de comportamento. Eu vou chamar a Ana, ela vai continuar com as verdades e as motivações, e depois a gente volta com as perguntas. Gente, obrigada. Não vão embora. Bom, gente. Opa. Vamos falar um pouquinho das verdades, então, desse target, tá? Primeira coisa que aconteceu, e a pandemia, ela acabou também potencializando ainda mais, é fazendo com que as crianças, né, fossem adquirindo ainda mais autonomia. Né? Então, a gente tem aí a fase dos 3 aos 5, que a Aurélia falou, que é uma fase que a criança ainda não consegue fazer determinadas coisas, mas ela deseja muito, né? Mas a partir dos 6 anos ela já tem essa autonomia e elas potencializaram ainda mais isso, principalmente nesse momento de pandemia. Então, 81% delas dizem que aprenderam a fazer algo novo, tá? Quando a gente vai dos 3 aos 5, foram tarefas simples, né? Como, por exemplo, aprender aí a amarrar um sapato, tomar o banho sozinha, que é uma coisa que nessa idade elas adoram, trocar de roupa, usar o controle remoto da televisão, né? Então, acho que a gente viu na pandemia, né, muitas vezes a criança, né, o pai, no meio de uma reunião, a criança querendo assistir alguma coisa, te vira aí, né? A gente não tinha tempo, muitas vezes, nem de ensinar a usar o controle. 6 a 8 anos, elas já começaram a também, né, um pouco mais de curiosidade sobre temas escolares, até porque muitas vezes elas também tinham que se virar sozinha com relação a isso. Algumas tarefas domésticas, aí, como arrumar o quarto, por exemplo. 57% mexer nas plataformas online sozinhos e 46% começaram até a cozinhar, né? Claro, um miojo, né, uma coisinha mais leve, mas começaram, né, a olhar para isso também. Dos 9 aos 12 anos, gente, além, né, das coisas domésticas também que os pais, né, acabavam cobrando, né, 64% começou a fazer compras online, né? Tem um relato da pesquisa que foi hilário, né? Hilário para a gente aqui, né? A mãe, coitada, mas a mãe saiu de uma reunião, daqui a pouco ela chega na cozinha, a hora do almoço, o que ela encontra? 30 McDonald's para ela e o filho degustarem, né, no horário do almoço. Ou seja, a mãe deu autonomia, né, para eles começarem a fazer umas comprinhas, né, para ele começar a comprar. Daqui a pouco aparece 30 McDonald's na casa dela. A gente tinha relatos também de mães falando, gente, eu tive que tirar, né, o meu cartão de crédito cadastrado no Mercado Livre.
Todo dia chegava uma coisa nova em casa. Então, assim, a gente passou muito por essa fase, né, dos pais não conseguindo dar 100% de atenção para os filhos, mesmo estando em casa, né, tinha um tempo aí de qualidade, mas também tinha um tempo aí que não, né, não tinha como se dar toda essa atenção, e eles foram começando aí a aprender coisas novas. Dessa parte do online, gente, acho que o importante é, né, como que a gente se conecta com tudo isso. O universo físico ele continua sendo super importante, mas essa criança, né, esse pré-adolescente de 9 a 12 anos principalmente, a gente deu esse gostinho para ele, né? Então, realmente é uma coisa que agora ele acaba virando um consumidor muito mais ativo quando a gente olha, né, toda essa parte online também. E 38% deles, gente, falaram que começaram a economizar, ou pelo menos começaram a ter uma noção, né, do dinheiro. Então, assim, a gente viu também relatos na pesquisa de pais falando que tinham que sentar com os filhos e falar, ó, agora a gente vai ter que economizar, a gente está pagando financiamento, mamãe perdeu o emprego. Então, aconteceu um choque de realidade muito grande para essas crianças também, que começaram a olhar e valorizar, né, um cenário, um contexto que, na nossa época, isso não era assunto para a gente, né? Quando criança. Hoje em dia, a criança ela já está mais inserida nisso também. Bom, com isso, né, a gente, em consequência de tudo isso, a gente começa a ver uma geração aí de autodidatas também, de certa forma, né? Então, 67% dos pais estimulam os filhos a aprenderem também algo novo sozinhos. Né? Muitas vezes porque, né, os filhos são extremamente curiosos, incansáveis com relação a isso, então o pai acaba estimulando. 64% acreditam que aprender sozinho vai estimular ainda mais a inteligência dos filhos e 58% não consegue dar atenção em tempo integral. Quando a gente olha esse ponto, né, de os pais acreditarem que estimula ainda mais a inteligência, aqui a gente tem uma oportunidade também pensando na nossa categoria aqui, pensando em brinquedos, né? O que estimula ainda mais os filhos? E aqui, né, gente, vamos combinar aqui, cá entre nós, né? Muitas vezes a gente está cansado, chega cansado, está cansado do trabalho, a gente quer mais é que o filho brinque sozinho mesmo, né? Ele que vá atrás das coisas dele, né? Porque a teoria é linda, mas a prática, né, vamos ser honestos aqui, os pais querem um momentinho de folga também. Então, esse também é um ponto aí importante, né? Os pais deixam os filhos se virarem sozinhos, mas buscando também esse momento de paz para eles, né? Bom, a gente vê, gente, que as crianças elas têm uma consciência, né, sobre as responsabilidades sociais hoje cada vez maior. Então, 54% delas, né, a partir de 7 anos de idade, dizem que pesquisam para saber se as marcas são responsáveis antes de fazer determinada compra, ou muitas vezes elas acabam até né, metendo o bedelho na compra da mãe, né, e falando assim, olha, mãe, eu não gostaria mais que tu comprasse nessa loja porque tem trabalho escravo. Eu não gostaria que... Então, eles estão muito antenados com isso também. Tá? Então, isso é super importante a gente ter essa responsabilidade e que ela seja genuína, né? Não adianta também vir pregar, né, que está tudo bonito, tudo certo, e quando a gente vai olhar aí o interior, né, da nossa loja, da nossa empresa, a gente tem essas falhas. A criança ela vai buscar isso de forma cada vez mais genuína. Bom, nem preciso falar, né, que a pandemia também acabou potencializando isso ainda mais, que eles são sedentos por novas experiências. Então, 73% dizem que, depois da pandemia, o que eles mais querem é conhecer lugares novos, é ter experiências, vivenciar, ter memórias diferentes, né? A gente pega uma criança aí de 3 anos, né, gente? Vamos combinar que ela, né, ela está conhecendo o mundo desde o ano passado, né? Que ela está podendo sair, que ela está indo, né, para os lugares com os pais. Então, eles estão realmente muito sedentos a isso. Eu acho que, eu não sei, tem lojistas aqui? Levanta o dedo para mim quem é lojista. Vários lojistas, né? O que acontece? Aqui a gente tem que pensar como que a gente pode realmente tornar a ida à nossa loja uma experiência, né? Porque ir numa loja de brinquedo já é um super passeio, mas como que eu posso realmente potencializar isso e fazer com que, de fato, vire uma experiência
legal para a criança e que ela peça para voltar, que aquilo vire, né, uma rotina para ela. Ir àquele lugar é um lugar que, além de eu comprar o produto que eu quero, eu também vivo algo diferente, né? Aqui a gente tem uma grande oportunidade. Bom, gente, não tem como falar de criança hoje em dia sem a gente falar desse universo dos games, né? A gente já vê que elas vêm comprando online, né? Às vezes um pouquinho mais do que deveriam, né? Mas a gente tem toda essa parte dos games também que entram hoje de uma maneira até diferente pela visão dos pais. Se a gente for pegar, sei lá, vamos falar de 10, 15 anos atrás, indo um pouquinho mais longe, quando a gente fazia pesquisa, a gente falava de game, os pais torciam o nariz, falavam que davam limitações, que isso não era uma coisa legal para a criança. Hoje, quando a gente fala com os pais, eles já começam a ter outra visão com relação aos games, tá? Muitos falam que isso pode estimular a inteligência do filho. Muitos pais têm a noção que o filho pode ganhar dinheiro, né, se ele acabar se profissionalizando nesse mercado de games. E tem o ponto também de quando a gente fala de socialização, né? O game hoje, muitas vezes é através do game que a criança faz novos amigos, né? Poxa, Ana, mas isso é bom, é ruim? Eu não estou aqui para julgar, né? O que a gente pode falar é que são formas. Talvez na minha geração, né, olhar para isso e falar, não, mas vai fazer amigos através do game, que coisa estranha. Possa soar estranho, mas para eles, gente, é muito natural, né? E muitas vezes ele vai conhecer depois essa pessoa também fisicamente, presencialmente, mas o game ele tem aí uma porta de entrada para a socialização também hoje muito grande. Bom, olhando essas verdades, a gente vai passear um pouquinho também sobre drivers de consumo, né? Quais são os drivers dessa criança hoje? Vocês arriscariam alguma coisa? O que vocês acham que motiva elas hoje a comprar? Alguém sabe me dizer? Vai lá, gente, arrisca. Não? Conteúdo, personagens. Mais alguma coisa que vocês acham que motiva elas? Primeira coisa, primeira motivação, tá? Não está em ordem, mas ela são as mais importantes que eu vou trazer aqui para vocês. É o raro, né? 91% das crianças buscam a exclusividade. A exclusividade empodera essas crianças, né? Então ela vai buscar o raro num brinquedo, o raro no game, o raro em algum conteúdo que ela venha assistir. Então a gente tem nesse driver, né, principalmente quando a gente fala de brinquedo, né, gente? Esse é um dos pontos fundamentais hoje, é ter aquela pitada, aquele desafio dela conseguir algo raro, que vai gerar assunto, que vai gerar a história dela poder gabar-se para os amigos de eu tenho, você não tem. Então, esse é um driver super importante. Segundo ponto, o acúmulo. A gente brinca que crianças não colecionam, elas acumulam, né? Então, é muito normal, às vezes, a gente chegar numa pesquisa e perguntar, Aurélia, quantas bonecas Barbie você tem? A Aurélia começa a falar, eu tenho 5, tia. Aí chega na Mônica do lado, a Mônica já fala, eu tenho 10. A Gi vai falar que tem 20. Né? Então a criança ela tem ainda muito essa coisa de ir acumulando, né? Muito mais do que colecionar, porque o colecionador ele vai expor as coisas, tudo bonitinho. A criança não, ela vai acumulando, né? Dentro daqueles baita potes de Tupperware, a gente brinca, a gente chega na casa das crianças, às vezes está todas as bonecas jogadas lá dentro, né? Mas ela está acumulando. E 89% delas dizem fazer alguma coleção, algum acúmulo, né? Então aqui realmente, sempre que a gente conseguir trazer para ela algo que ela possa colecionar, acumular, isso é muito forte. Bom, gente, a gente falou do raro, a gente falou do acúmulo, não tinha como não falar da surpresa, né? 78% delas se desafiam através das surpresas. Aqui, claro que a gente acaba trazendo a LOL como um grande exemplo, é um grande case de sucesso relacionado à surpresa, mas a gente tem outras formas.
Brilhar no escuro pode ser uma surpresa. Revelar através da água pode ser uma surpresa. Tem muitas formas de trazer a surpresa para elas, mas esse também é um driver extremamente importante. E a experiência, que eu já falei, né? 87% delas lembram das experiências imersivas que tiveram com as marcas. E aqui, gente, não só com as marcas, mas com os lugares que elas vão, com as lojas que elas vão, com os passeios que elas fazem. A experiência hoje é uma das coisas que mais traz marcas memoráveis para a criança. Então, o grande desafio é como que eu conecto o produto com a experiência, né? Como eu faço uma criança chegar na minha loja e ela se sentir à vontade. Às vezes, a criança vai lembrar, ela vai ganhar um presente, enfim, um brinquedo, muitas vezes caro, mas o fato da gente ter dado uma experiência diferente para ela dentro de loja é uma das coisas que mais vai trazer, né, memória para ela e vai fazer com que ela queira voltar, né, para aquele lugar. A customização que transforma. Então, 68% delas querem poder produzir partes da sua brincadeira, né, ou brinquedo, tendo aí a possibilidade de transformá-lo, deixando do seu jeito. Eu acho que a gente vem numa onda, né? Vou voltar a falar da minha infância aqui. Sou geração X, eu acho que tem alguns X por aqui também. A gente tinha muito aquela coisa de ser incluído, né? Então, se um amigo, uma amiga tivesse uma boneca X, a gente queria exatamente igual. A gente queria as coisas iguais para a gente se sentir parte, se sentir incluído com relação a isso. Hoje em dia, a criança continua querendo ser incluída, claro, mas ela nasceu com outro chipzinho aqui, uma outra dinâmica, que ela quer sempre colocar o jeito dela, a pitada dela. É isso que vai diferenciá-la dos outros. Eles querem ser incluídos, mas, ao mesmo tempo, eles buscam essa diferenciação. Então, tudo que possa trazer, de certa forma, uma transformação, que eles possam customizar, personalizar, também acaba sendo um driver aí extremamente relevante para eles. Então, gente, quando a gente olha, né, de uma forma geral essa geração, o que a gente vê aí como pontos principais? O primeiro ponto é empatia, eles nasceram com isso, né? E é extremamente relevante. Então, sempre que a gente vai falar de diversidade, de consciência, de socialização, enfim, é uma coisa que já vem com eles. A autonomia, né, que a gente ressaltou bastante aqui também, né, como que a gente faz com que eles consigam fazer sozinhos determinadas coisas. Surpresa, desafio, transformação e tudo isso, gente, tendo como a base a experiência. Bom, e para a gente pensar então um pouquinho fora da caixa, né, que é o tema aqui da nossa conversa hoje. Quando a gente olha, né, os drivers de consumo dessa criança, a gente vê que a gente tem muito que conectar, né, esses drivers com os territórios de interesse. Então, quando a gente pensa em brinquedos assertivos para essa criança, ela tem lá um território que para ela é o território da diversão. E lá, se a gente encontrar o unboxing, se a gente encontrar o colecionável, coisas fidget, né, que elas consigam trabalhar de forma manual também, música e dança, lazer em família, né, coisa que elas consigam fazer com a família, está dentro do território de diversão. Tá? E isso é super importante, porque às vezes a gente fala muito, o que é tendência hoje para a criança? As tendências, hoje, elas se conectam dentro desses territórios. É aquilo que a Aurélia falou, de manhã ela acorda de um jeito, de noite ela já quer outra coisa. Então, quanto mais diversificado a gente for dentro do nosso mix de produtos, dentro da nossa loja, dentro do que a gente pode oferecer para o nosso cliente, a gente acaba sendo mais assertivo. Tá? Quando a gente olha a criação e transformação, a gente coloca aqui o slime como um exemplo, porque ele trouxe muito essa coisa, né, da criança transformar, o montar, o construir. Dentro do território de propósito mais aprendizado, né? Tudo que trouxer essa pegada mais sustentável, responsabilidade e consciência, inteligência emocional, gente. A gente não falava sobre isso há anos atrás. Hoje,
a gente tem que falar sobre isso em brinquedo também, né? É uma forma da gente entregar para essa criança essa pitada de inteligência emocional, é através do brinquedo, porque é através do brinquedo que ela aprende, né? Que ela vai se relacionando com o mundo. Então, aqui está um outro ponto super importante, assim como a diversidade e o antissedentarismo também. Tecnologia, então tudo que a gente trouxe relacionado ao neurotoy, né, que está super forte hoje em dia, robótica, o IA, né, hoje a gente liga aí, né, qualquer reportagem, né, tá todo mundo falando tanto do IA, né, ele está tão forte. Então é o tipo de coisa que cada vez a gente não pode, de novo, é certo, é errado, né? Não tem certo e errado. Tem o contexto que a gente está vivendo e a gente tem que se adaptar, né? E a gente tem que trazer para a criança esse novo contexto aí de alguma forma. E aí, quando a gente olha, né, alguns cases, né, que a gente vê por aí, por que a Barbie, gente, ela volta a se destacar, né? Acho que quem tem Barbie aí nas lojas, enfim, né, sabe o sucesso que é sempre de vendas, mas ela também passa por ciclos, mas hoje em dia, por que ela volta a se destacar? Né? Então, a Barbie, a gente vê que ela traz esse papel da inclusão e diversidade muito forte na sua linha de produtos, mas ela também entrega a pitada da surpresa através de uma Barbie Reveal, por exemplo. Né? Então, eles conseguem trabalhar com uma mesma boneca, muitos territórios de interesse da criança e muitos drivers que são importantes para a criança. Então, realmente, ela volta a se destacar, principalmente com relação a isso. E o Lego, gente? O Lego entra ano, sai ano, né? Mas por que, né, que ele continua sendo esse queridinho aí das crianças? O Lego, ele vai dar autonomia, ele vai dar para a criança a parte dela poder transformar, personalizar. Eu consigo brincar sozinho, eu consigo brincar com os meus amigos, eu consigo brincar com os meus pais. E eles estão sempre se reinventando nisso também. Mas o ponto principal de transformação e autonomia é uma das coisas principais aí conectadas ao Lego. A gente quis trazer justamente assim esses cases, né, de empresas que a gente vê que entra ano, sai ano, eles continuam se renovando, mas tem por trás esse contexto da criança, esses territórios que eles entregam, que realmente são fortes, né? Então não tem como a gente não falar deles. E o Pokémon, gente? Tem coisa mais antiga que o Pokémon? Né? Faz tempo que isso aí está no ar. E por que ele continua sendo esse fenômeno, né? Então, ele empodera a criança, gerando essa expectativa e trazendo a história do raro, da exclusividade, da coleção. São muitos territórios que eles acabam trabalhando. Então, não tem como não se conectar com a criança, né? Trazendo essa quantidade grande aí de drivers. Aqui a gente traz esse case também, né? Super interessante, que por que o antigo, hoje em dia, é tão novo? Né? A gente está vendo aí a Estrela, principalmente, relançando, né, jogos ou brinquedos. ReHap, né, fez uma campanha super grande com eles relacionado a isso. A Reserva fez uma campanha também forte. Por quê? Né? Porque essa nostalgia, né, ela vai conectar pais e filhos. A gente fala aqui para uma viagem ao passado, né? Mas também trazendo a memória, né? Trazendo um presente memorável para essa criança. Né? Então, tudo que a gente consegue conectar com pais, avós, que é o que a Aurélia falou lá no início também, faz muito sentido para a criança hoje. Porque eu vou ter o pai mais engajado naquela brincadeira, porque ele quer mostrar como é que era na época dele. Né? E eu vou ter a criança aprendendo sobre algo que era legal para os pais. A criança ama isso, saber que o pai... Né? Muitas vezes minha filha me pergunta: ai, mamãe, qual era o personagem que você gostava quando você era criança? She-Ra. She-Ra? Quem é She-Ra? Aí lá, apresenta, a gente se engaja, a gente quer mostrar para os filhos, né, as coisas da nossa infância. Então, esse também é um ponto super importante, porque os filhos estão abertos a ouvir sobre isso também. Bom, gente, para finalizar, a gente traz aqui um ponto super importante e que merece uma atenção também grande,
que é o seguinte, né? A gente vê que hoje em dia cresce consideravelmente os transtornos, né? Tanto psicológicos e os neurológicos entre as crianças. É o que a gente chama de transtornos atípicos, tá? A gente estima que só no Brasil, né, existam aí pelo menos 2 milhões de pessoas que sejam portadoras do espectro autista, por exemplo, do TEA, né? Eu não sei se todo mundo conhece ou tem um vago conhecimento com relação a isso, mas normalmente essas crianças elas precisam de estímulos diferenciados, né? Então aqui também é um ponto super importante de como será que eu estou oferecendo, né? Quando a gente olha para tudo isso, que adaptações de produto talvez a gente tenha que fazer para atender melhor essa criança e a família dessa criança, né? Consequentemente. Quando a gente olha para a nossa loja, a gente tem mix para oferecer para eles, né? A gente já foi, de repente, demandado com relação a isso e a gente nem deu muita bola. A gente tem que prestar atenção, tá? Porque é um número elevado e é algo, né, realmente importante, até como algo que a gente possa dar para a sociedade, né, dar para essa família o conforto de oferecer para o filho, né, produtos que sejam mais adequados para eles. E também pensando em loja, né? Eu tenho estruturas adequadas nessa loja para atender uma criança e receber uma criança com algum transtorno atípico, né? Isso é super importante a gente levar em consideração também. É um ponto aí, dentro dos estudos da Play, só para vocês entenderem, é uma das coisas que nós vamos focar esse ano. A gente vai trabalhar muito relacionado a isso, porque a gente quer realmente que a sociedade, a indústria, todo mundo se desenvolva e consiga atender de uma forma melhor, né, todas essas crianças que têm transtornos e que muitas vezes, né, tem graus muito diferentes, mas a gente gostaria muito que a indústria, o varejo, todo mundo olhasse ainda mais para elas. E para finalizar, outro case aqui também trazendo um pouco nessa parte dos transtornos, trazendo uma manifestação para vocês, é a própria Lego Friends, né? A Lego já tem aí uma década de lançamento com essa parte Friends, mas a gente viu agora, essa semana, acho que tem uma semana, 10 dias, não lembro, essa nova geração de Lego Friends, onde vai trazer, né, tons de peles diferenciado, vitiligo, síndrome de Down, o TDAH, tem até um cachorrinho aí em cadeira de rodas. Porque, gente, diversidade e inclusão, realmente, acho que vocês devem estar cansados de ouvir, mas toda vez que a gente liga a televisão, a gente vai escutar alguma coisa relacionada a isso e de uma forma negativa. A gente precisa que as nossas crianças, né, e graças a Deus a gente brinca que elas já nasceram aí com um chipzinho diferente, elas se insiram genuinamente nisso. E é através do brinquedo, né, que elas aprendem. Então, a gente vê que essas iniciativas da indústria, elas só fazem, né, essa geração aí evoluir ainda mais como pessoa. Então, acho que a gente tem que dar aí esse case, a gente trouxe realmente, né, como algo super importante aí, pensando nessa geração. Bom, é isso. Quero aproveitar para falar para vocês o seguinte, a gente tem um QR Code aqui na tela, não sei se vocês conseguem acessá-lo. Tem um estudo que a Play faz todos os anos referente à geração alfa. É um estudo onde a gente ranqueia personagens e a preferência das crianças. A gente está trazendo... Já que a Aurélia falou que eu era o comercial, eu falei, deixa eu dar o meu, né? A Mônica está rindo aqui. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais do estudo, para quem assistiu a palestra, a gente está dando aí um desconto para vocês e até como degustação aí para a gente se conhecer ainda mais, tá bom? Obrigada. Muito bom, obrigada. Aurélia, volte para cá para a gente conversar. A gente vai abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Que incrível a apresentação de vocês, gente. Nossa, muito bom. E o que ficou de dúvida aí, pessoal? Quem quer fazer uma pergunta? Ali atrás já tem. Já vai chegar o microfone aí para você.
Não funcionou o microfone? Não funcionou mesmo, não. Deixa eu pegar. Só um minutinho que a gente vai te mandar o outro aí. Só um pouquinho. Para todo mundo poder ouvir a sua pergunta. Já está acostumado, né? Boa tarde. Meu nome é Carolina. E eu queria perguntar uma coisa para vocês, que a Aurélia comentou sobre a importância da autonomia, né? Principalmente naquela primeira infância, dos 3 aos 6 anos, 5 anos. Eu concordo que a autonomia é super importante. Eu tenho uma filha de 5 anos, então eu estou vivendo bem essa fase. E acho ótimo quando ela me dá um sossego e brinca sozinha. Mas eu queria saber a opinião de vocês, porque eu vou um pouco na contramão, não da autonomia, mas da proposta dos brinquedos e da conexão com os pais. Então, eu queria saber a opinião de vocês de quando você propõe uma brincadeira ou um brinquedo que exige que os pais, ou cuidadores, ou avós, quem estiver ali com aquela criança, interajam junto com a criança. Que estabeleçam uma conexão, né, com aquela criança, com aquele momento presente, que hoje em dia é tão difícil para nós, né? Com tanta informação, com celular, é tão difícil você sentar e estar ali inteiro com seus filhos, sabe? Aqueles 10, 15 minutos, 1 hora, o que seja. Então, eu queria saber a opinião de vocês a respeito desse tipo de proposta e desse tipo de brinquedo. E aí, entrando um pouco também nisso, que tem a ver com a palestra, com o talk que eu acompanhei hoje mais cedo, do diretor de marketing da Estrela, sobre os Kiduts. E o que aconteceu depois da pandemia, porque depois da pandemia, os adultos ficaram muito mais estimulados a brincar e muito mais estimulados a brincar com os filhos, né? Acho que até é uma forma de... A gente foi obrigado a aprender a brincar com eles. Então, eu queria saber o que vocês acham, indo um pouco na contramão da autonomia e do brincar. Carol, a gente não vê como contramão, tá? A gente vê como uma participação, na verdade, dos pais, falando da tua primeira pergunta, né, dos brinquedos que estimulam isso. Em toda a pesquisa que a gente faz, eu e a Ana somos mães também, e em toda pesquisa que a gente faz, uma coisa que fica muito claro é que, primeiro, criança acumula coisas, mas coleciona momentos, tá? E colecionar momentos significa que ela teve um adulto, geralmente, né? Geralmente, os momentos que ela guarda são com adultos, e são adultos que significam para ela, né, que tem uma relevância, e elas contam com detalhes, né? E quando a gente pergunta para elas o que elas gostariam que não tivesse na família, é o WhatsApp, né? Porque é o que tu falou, o WhatsApp ele acaba sendo o grande concorrente da atenção dos pais, né? Quando os pais estão ali tentando ajustar alguma coisa de trabalho, responder alguma coisa de trabalho. Então, a gente acredita que, assim, não é nem só de acreditar como pessoas físicas, mas essa geração alfa, ela vem nos convidando a criar momentos, a colecionar momentos, né? Não é gratuito que essas crianças elas falam que a experiência vale tanto quanto o produto, né? Que é porque a experiência é aquilo que ela está fazendo ali e ela vai sair contando. Então, para nós não é contramão, tá? Para nós o contramão é quando ele é proibitivo mesmo. Porque mesmo quando tu convida para brincar com uma criança, né? Vou citar o exemplo de Lego. A criança não faz o que está na caixa do Lego. Ela cria, né, outra coisa a partir dos Legos daquela caixa, né? E isso é tu dar autonomia também para a imaginação dela, né? Não é ficar cortando. Então, para nós não tem na contramão. E a tua outra... Me ajuda a lembrar da segunda? Do quanto isso é importante, do quanto hoje de manhã foi falado bastante sobre isso, do quanto é importante essa conexão, essa nostalgia, do quanto os pais passaram a se dedicar mais e a brincar mais com as crianças depois da pandemia. Aí eu vou te falar que é super importante, porque, de novo, vai nisso, né, do criar
colecionar memórias. Eu acho que todo mundo que é pai aqui deveria, a cada semana, perguntar quais são as memórias que o filho teve da semana, até para entender, gente, não é crítica nenhuma, tá? Para quem não consegue fazer, mas entender de quantas memórias a gente fez parte durante a semana, e certamente vai ter feito parte daquelas que a gente se dispôs a brincar, e é brincar genuinamente, daí não é tempo, né? Assim, 1 hora, 2, assim, é 10 minutos no banho, é 5 minutos na cozinha, mas é brincar sem o WhatsApp. Próxima pergunta, quem quer fazer? Só levantar a mão, a gente leva o microfone até vocês. Ali. Oi. Oi, meninas. Carol da ReHap. Essa é a Carol que eu falei, gente. Ela estava junto com a Aires hoje, de manhã. É que a gente faz o nosso jabá conjunto, que nós somos parceiras aí de trabalho. Me fizeram uma pergunta hoje cedo, que eu achei interessante, mas queria ouvir a opinião de vocês também, né? Fizeram uma pergunta para a gente. Pós-pandemia, a gente sabe que a pandemia trouxe essa reconexão familiar muito forte. E aí, a gente já está 2 anos, quase 3, enfim, né, desse processo pandêmico, agora já bem pós-pandemia de fato. E perguntaram para a gente o seguinte, essa conexão familiar que a gente ganhou no momento da pandemia, ela vai retroceder? E aí, de manhã, a gente conversando, eu falei, para mim, isso é um novo normal. Eu acho que a gente atingiu um novo normal. Pode ser que ele ainda tenha que se adequar para 2 para cima, 2 para baixo, mas eu acredito no novo normal. Queria ouvir de vocês. Vocês acreditam? Acham que não? Quando vocês veem o comportamento dessas crianças, das famílias hoje, o que vocês entendem que isso... Qual é a evolução disso para frente, né? Como é que isso caminhou pós-pandemia, de tudo que a gente ganhou? Se tem uma parte boa, né? Com todo respeito ao momento, que a gente ganhou, se vocês acham que isso permanece? Na nossa visão, sim, e eu acho que assim, tem algumas coisas bem simbólicas que saíram, que vão saindo na pesquisa, gente, que durante a pandemia a gente parou para fazer as refeições com os filhos, né? A gente não fazia isso. Até quem não tem filho, né, que tu vai fazer hoje à noite, né, os dois. Hã? Tá longe? Então não vai fazer nada. Então não vai fazer nada. Bom, a gente passou a fazer as refeições juntos, né? Coisa que a gente não fazia. Então, eu acho que a gente ressignificou alguns hábitos, e é o que tu falou, Carol. Eu acho que é um novo normal. A gente nem gosta um pouco de usar esse termo dentro da Play do novo normal, mas é o novo, né? A nova realidade, a nova dinâmica. As famílias estão mais próximas, e o que a gente vê é que aumentou a liberdade, foi o que a Ana falou, da questão do... Gente, quantos de nós aqui sabia se os pais tinham um financiamento de casa? Muito pouco, né? Eu mesma, depois que a gente fez a pesquisa, eu falei, gente, eu nunca soube se meus pais tiveram um financiamento ou não. As crianças sabem disso, né? E aí vocês podem falar assim, nossa, mas que triste, né? Elas serem... fazerem parte disso. Não, gente, não é. É de uma forma que os pais colocam isso dentro da dinâmica, né? Então, assim, sabe por que não está dando isso, por que está fazendo diferente. Então, a gente acredita que isso é o lado positivo, que é uma abertura de conversa, de diálogo, e aquilo que eu falei, né? A gente ainda vive um pouco de conflito de gerações. O conflito está em nós, não está nas crianças, gente. Eles estão encontrando gerações. Nós ainda estamos tentando equalizar esses conflitos. Tenho esperança que a gente vai conseguir. Próxima pergunta? Aqui. O microfone está perto. Boa tarde, sou Jean da Cria Amigos, Oficina de Ursos. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, durante a pandemia, todo mundo ficou, obviamente, enclausurado em casa e se acelerou o processo de compra online, como vocês bem disseste aí. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre se é que existe uma rivalidade, né? Essa dualidade entre a compra na internet, que é uma coisa que as crianças se habituaram a fazer, versus a experiência dentro de loja. Até porque os preços que muitas vezes se encontram na internet são preços mais competitivos. Por outro lado, a experiência em loja também tem os seus predicados. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa dualidade. O que acontece?
a gente tem experiências diferentes. E elas se incluem, elas não se excluem. Tá? Então, sim, a criança hoje, ela, né, tem aí uma frequência, vamos dizer assim, da compra online. A compra online, quando a gente fala da nossa categoria aqui, muitas vezes ela se dá por preço, realmente, mas ela não tem experiência, né? Ela não tem o toque, ela não tem aquela coisa até de muitas vezes degustar, né, o brinquedo na loja, de ter uma explicação diferenciada. Então, a gente pode falar que hoje as coisas elas se incluem, né? Ainda uma é importante e a outra também. A gente não está excluindo, hoje ela só compra online e não tem mais experiência de loja. Até porque, nos estudos que a gente faz, a gente vê que ir a uma loja de brinquedos é um passeio. É algo que ela se conecta com o pai, com os pais, ela se conecta com os avós, ela se conecta com a família naquele momento. Então, é um passeio para todos eles. Então, é um momento experiencial já. E se eu entrego dentro de loja, né, essa experiência de uma forma completa, ela tem essa memória. Então, para ela, a compra online, ela acaba sendo diferente da compra física. Então, as coisas elas se complementam aí de determinada forma, vai depender muito da ocasião. Né? Uma ocasião especial, eu vou até a loja comprar determinada coisa. Ou é uma ocasião mais rápida, uma dor que ele tem que sanar, porque é um aniversário. Aí eu vou comprar na internet. Então, as coisas ainda estão muito se complementando, vamos chamar assim. Uma coisa não exclui a outra. Próxima pergunta. Ali, o Ronaldo. Olá, boa tarde. Eu sou o Ronaldo, como ela falou. Eu entendo que, assim, é muito conveniente para todos nós o consumo, né? Porque nós vendemos produtos. Porém, como a gente está falando da geração alfa em especial, e eu tenho um filho dessa geração, meu filho está com 8, vai fazer 9 anos daqui a alguns dias, eu percebo tudo isso que vocês falaram, a questão da raridade, da coleção e tudo mais, do acúmulo, no caso, mas, ao mesmo tempo, eu percebo nele de que tudo é muito sazonal e perde o valor muito rápido. E tem essa questão dos avós, que estão sempre presenteando e tudo mais. Então, assim, o que eu queria entender da pesquisa de vocês, eu sei que vocês já falaram que vocês não emitem o juízo de valor nisso, mas se na pesquisa de vocês contempla alguma coisa a respeito do psicológico da criança que está imerso nesse mundo de consumismo numa velocidade, num momento que, de repente, talvez ele não estivesse preparada para isso, né? Parabéns pelo filho que vai fazer... É 9 ou 10? 9. Ele ainda ele está em transição, né, entre das gerações ali. A gente não faz juízo de valor, óbvio, no jurídico, no físico, sim, né? E sim, tem consequências disso, mas, Ronaldo, a gente não vê como sendo o consumo sendo o único protagonista, tá, disso. Ou melhor, não só o consumo de produto, né? Por que eu estou falando isso? A gente tem hoje os ebiatras, né? Alguém sabe o que é ebiatra aqui, gente? Ebiatra é o médico de adolescente, tá? É o pediatra do adolescente, né? É uma nova profissão em função das mudanças que foram tendo na infância, tá? E aí, quando a gente olha para essa criança hoje, ela consome a expectativa em tudo que ela faz, né? Então, hoje a gente tem no Brasil em torno de 12 streamings voltado para a criança, né? Ou que tem uma programação voltada para a criança. A gente, há 4 anos atrás, não tinha 3. Né? Então, assim, é um consumo de expectativa. A criança, a gente testa muito conteúdo, né? A criança, ela não quer ter só o Netflix, ela quer ter o Netflix, o Disney Plus, a Amazon Prime. Ela nem sabe para que ela vai usar tanta coisa, ou até ela sabe, mas, assim, é o consumo da expectativa, né? Ela não assiste mais comercial, ou assiste muito menos. Por quê? Porque ela está ansiosa, ela não para, né? A gente tem aquela tecla, que eu não sei o nome, porque
todo mundo fica fazendo piada que eu sou uma analfabeta digital, então do WhatsApp, né, ou do Netflix para te colocar em alta velocidade. Gente, imagina, vocês não ouviram a Carol Browne falar, quem não ouviu, ela fala muito rápido. Quando tu coloca ela no 1.5 ou 2.0, tu não entende nada, tá? Do que ela fala, porque ela já fala naturalmente no 1.5, tá? Então, assim, também é uma tecnologia que tu está estimulando isso na criança. Qual a consequência disso? A consequência é o último slide que a Ana trouxe aqui. A gente tem uma geração que cresce o número de transtornos e parte disso é pela quantidade de estímulos, sim, que essa criança está recebendo, tanto no consumo de produto, e aí não é só na nossa categoria, né? Alimento também, se a gente for falar de alimento, assim, a criança ela não consome um iogurte, ela consome iogurte com uma experiência, com uma diversão, né? Ela não consome um fast food, ela consome, né? A Moniquita está aqui do Habib's, ela consome o produto com o brinde, com a experiência de brincar. Então, sim, tudo isso está deixando um residual, que a gente tem uma geração mais ansiosa, sendo diagnosticada com ansiedade e até com depressão, infelizmente, esse é o lado negativo, porque não está sabendo lidar com essa quantidade de estímulo. Então, temos isso, sim, como um diagnóstico. Não é positivo, né, mas está aí, eu acho que daí é nosso papel também ajudar nisso, já que, de alguma forma, a gente deu uma contribuição, né? Quem é que vai fazer a próxima pergunta? Alguém? Só levantar a mão que a gente leva o microfone. Não? Ninguém? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Não? Uma. Pronto. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcos, do Grupo ReHap. Eu achei bem interessante o cruzamento de duas situações importantes aí, né? Que primeiro do pai que fica lá no WhatsApp, e agora com o tema que acabaram de comentar sobre o tempo de tela que acabam as crianças ficando, porque você tem YouTube, você tem um monte de canais hoje em dia que são direcionados para criança para treinar brinquedo, para demonstrar brinquedo, fazer toda essa demonstração que as crianças ficam totalmente hipnotizadas. E, por outro lado, você tem os canais, os streamings, que também são pontos de atenção que a criança tem. E aí eu acho que vira uma comodidade gigantesca para o pai que ele não quer dar. Não que ele não queira, mas é que ele não se atentou ainda que ele está um tempo de tela excessivo e está perdendo tempo com o filho. E, por outro lado, ele já arrumou uma ferramenta para que o filho também fique ali. Qual que é a saída para uma dinâmica tão complexa quanto essa, que vai para o comodismo de cada um, né? Como é que a gente olha para isso de uma forma mais... Bom, a pergunta de milhão, né? Né? Essa aí... Olha, o que a gente vê é que não tem milagre. Cabe a nós trazer equilíbrio para as coisas, né? A nós como pais... Quando a gente olha a instituição escola, né, a gente não pode jogar essa responsabilidade neles, mas também, né, de trazer equilíbrio na forma, no formato. Né, a gente vê hoje muitas escolas indo para um lado muito digital também, que é o que atrai a criança para aprender, mas tem que tomar um cuidado, tem que equilibrar isso também. Então, assim, e nós como indústrias, né, varejo, enfim, a gente também tem uma responsabilidade social de buscar, né, formas. Então, assim, não dá para tirar a criança do mundo digital, porque nós, adultos, não conseguimos mais sair desse mundo, né? Quantas horas a gente passa por dia, gente, nas redes sociais, no WhatsApp, resolvendo, sim, coisas de trabalho, mas também no nosso momento de descanso. A gente senta. Alguém consegue ficar sem o celular na mão? Aqui mesmo, né? Vocês estão ouvindo a palestra, respondendo mensagem, tá se fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Como é que a gente quer que as crianças, que são muito mais rápidas ainda que a gente, não façam isso? Então, acho que tem uma questão de responsabilidade nossa, né? De tentar buscar equilíbrios. Acho que não tem muita forma, assim, padrão.
acho que vai de cada família, né? Vai de cada dinâmica que é construída, mas realmente, assim, acho que equilíbrio, acho que é a palavra, né, do milênio aí da nossa geração, porque ela é difícil para tudo. Ela é difícil para nós, como adultos, imagina para a criança, né, que nasce aí com 1 milhão de estímulos, que elas se entediam muito mais rapidamente com tudo. Então, o que a gente vai também ajudando elas, né? De que forma a gente pode ajudar elas, de certa forma, a buscar, né, momentos onde vamos largar o celular, vamos fazer outra coisa, vamos ver a natureza, vamos olhar para o... Né, mas a gente também tem que ter esse respiro no momento que a gente está com a criança, porque é o que a Aurélia falou, a criança quer os pais 100% dando atenção para elas em momentos também. Então, assim, e muitas vezes eles estão lá prontos para receber essa atenção e a gente, né, a gente está lá na internet postando alguma coisa, sei lá, né? Então, assim, equilíbrio acho que é a palavra e não tem assim um padrão. Acho que vai de cada família ir buscar, né, e de nós, né, como indústria, também trazer esse equilíbrio, trazer diversidade, né, para essas formas aí de contato da criança também com o brinquedo, conosco, e como ela vai liberando muitas vezes, né, tentando se liberar um pouquinho mais desse mundo digital e também tendo momentos, né, mais analógicos, vamos dizer assim, durante o dia, né? Muito bom, fechamos assim, então, esse nosso painel. Aurélia, Ana Amélia, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu peço palmas para os nossos convidados. Muito bem, a gente tem um presente aqui para vocês. Para a dupla sertaneja. Gente, o show é agora no coquetel, é entrada franca. Pode divulgar. Vamos lá prestigiar. Obrigada, gente. Obrigada. Incrível a palestra de vocês, gente. Muito bom, muito bom. Gente, a gente volta às 18 horas, que tem mais uma palestra ainda hoje, tá bom? Já, já.